Olá amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Paulo, sou do RH da i9 e a gente está aqui para um momento muito especial, que é o de conhecer um pouco mais sobre a empresa e fazer o teu treinamento de integração. Então puxa a cadeira, senta um pouquinho, tem muita atenção aqui nesse processo que a gente vai compartilhar informações importantes para toda a tua trajetória aqui na i9 Terceirização de Serviços. Então seja muito bem-vindo à sua integração. E o que é integrar, né, gente? Então integrar é na prática fazer parte de um time, criar uma conexão. A gente, né, como empresa, quer ser mais do que uma simples assinatura na tua carteira de trabalho. A gente quer fazer parte, quer criar uma conexão, quer realmente fazer a diferença, como a gente sabe que você vai fazer a diferença aqui no time da i9. Então, quem nós somos? Isso aqui é uma foto que a gente tirou todo o time aqui da empresa e tem diversos departamentos incluídos, né? Financeiro, departamento pessoal, recursos humanos, a parte de compras. Então, se você está trabalhando na frente de serviço, tem todo um time de background, né, por trás realmente das cortinas, trabalhando para ajudar a empresa, né, e todos os processos a funcionarem da melhor forma possível. E a gente trabalha com base em 3 princípios assim muito claros para a gente. Um é que nós somos um time que busca sempre fazer mais e melhor. Nós somos muito, deixa eu sair aqui da frente para pegar o outro lado, somos muito comprometidos com o resultado e buscamos constantemente a inovação. Isso são fatores assim fundamentais no nosso formato de atuação e está integrado realmente aos nossos processos como um todo, tá, gente? Deixa eu passar aqui mais um. Queria começar compartilhando com vocês o nosso compromisso. A nossa missão como empresa, a nossa razão de existir é oferecer as melhores soluções em facilities e terceirização de mão de obra, focando nas pessoas, na qualidade dos processos e na inovação. E o nosso sonho, né, é ser a melhor escolha do mercado de terceirização, sendo referência em qualidade, gerando valor para os clientes internos e externos. E a gente não tem dúvidas, tá, pessoal, de que isso só é possível com você, que está passando a fazer parte hoje do time da i9. A gente só consegue chegar e alcançar realmente novos patamares trabalhando muito em parceria com vocês e dando sempre todo o suporte necessário para que vocês possam trabalhar bem, satisfeitos, com um bom trabalho em equipe, né, podendo gerar todo o teu potencial como colaborador aqui da i9. Eu queria compartilhar com vocês também um pouco dos nossos valores. E o primeiro e fundamental deles é a fé em Deus. A gente procura colocar Deus na frente de tudo que a gente procura fazer. E o nosso crescimento como empresa nesses últimos 15 anos realmente mostram um pouco desse valor, né, forte que a gente tem como um dos principais princípios da gente. Então, para nós, gente é tudo para a gente. Então, você é extremamente importante para a gente e a gente quer fazer tudo possível para que você possa ter todo o suporte necessário para trabalhar bem satisfeito, como eu já falei antes, né? Tentamos estimular o sentimento de dono, então para a gente é muito importante que cada colaborador pense o seu cliente, o seu processo, como se fosse um dono daquele processo mesmo, né? É esse tipo de pensamento que faz a diferença, que gera satisfação e preserva tantos empregos, né, dos colaboradores que fazem parte aqui da i9. Temos um compromisso muito grande com a experiência positiva do cliente. Então, para a gente, o cliente ele precisa olhar para a i9 como um grande parceiro, né, para as suas dores, para as suas dificuldades, e é aí que você entra ajudando esse cliente a lidar com as suas situações no dia a dia. A nossa ética é indegociável, então o fator ético ele é fundamental. Nós somos uma empresa que busca fazer o certo e você está colocando o primeiro pé aqui com a gente hoje, vai certamente enxergar isso, ver isso acontecendo no dia a dia de trabalho. Temos o seguinte princípio: só é bom para a gente se for bom para o cliente. Então a gente procura colocar uma balança, né, e entender cada ação que a gente vai executar, a gente pensa muito na satisfação do cliente, como é que ele vai enxergar aquele movimento, para ele entender que aquilo agrega valor para o processo. Celebramos muito nossas conquistas, investimos constantemente em inovação e aqui na i9 nós somos todos iguais. Existem funções diferentes, claro, né? Eu estou aqui no RH, tenho um profissional do departamento pessoal, você pode entrar hoje como auxiliar de limpeza, como operador de carga e descarga, entre outras funções. Mas apesar da função ser diferente, né, aqui nós temos esse princípio, somos todos iguais e somos todos muito importantes para o processo acontecer na frente de serviço, tá, gente?
Então, eu queria passar um vídeo para vocês falando um pouco sobre a empresa, né, uma parte institucional, mostrando um pouquinho dos colaboradores operando no dia a dia. Isso pode ser bem interessante para você que às vezes não é de Recife, onde fica a nossa sede, né, você conhecer um pouquinho mais sobre a Inove. Só uma informação importante, a nossa empresa abriu as portas em 27 de outubro de 2010, né? Ela fica aqui no bairro das Graças, em Recife, e hoje nós atuamos em todo o Nordeste, praticamente com diversos tipos de contrato diferentes, graças a Deus crescendo e cada vez mais nos expandindo realmente para abarcar novos tipos de contrato e também novos tipos de clientes. Então acompanhe o vídeo que eu acho que vocês vão gostar bastante. Há mais de 14 anos, a Inove atende clientes de diversos portes e segmentos, sendo referência no mercado de terceirização em todo o Nordeste. Nossos serviços abrangem limpeza e conservação, portaria, recepção, apoio logístico, mão de obra temporária e muito mais. Cada solução é desenhada para atender com qualidade e eficiência. Desde o início, a Inove Terceirização de Serviços tem um propósito de agregar valor aos seus clientes, tanto interno como externo, e a valorização do capital humano. A gente tem a convicção que atender bem e atender sempre está dentro do bojo de cuidar das pessoas e ter essa excelência operacional dentro dos nossos clientes. Nosso compromisso é oferecer as melhores soluções de facilities e terceirização de mão de obra, sempre focando nas pessoas, na qualidade e na inovação. Nosso sonho é ser a melhor escolha no mercado, gerando valor para clientes internos e externos. A inovação é a nossa identidade. Buscamos novas formas de atender, implementamos tecnologias que transformam e garantimos resultados. Quem é Inove, pensa diferente. Inove Terceirização. Mais que uma empresa, um compromisso com a qualidade, a inovação e as pessoas. Então, nós atuamos em diversas áreas, tá, gente? Então, nós temos realmente um grande foco de atuação na área da limpeza profissional, né? Então temos grandes clientes aí nessa função, só que nós trabalhamos também muito fortemente com a parte de operação logística, parte de jardinagem, operador de empilhadeira, transpaleteira elétrica, recepção, área administrativa. Então temos N funções e atividades e, enfim, para atender a diversos clientes. E é interessante porque na área da terceirização você pode ter experiência em muitas áreas diferentes. Então, às vezes você começa conosco como auxiliar de limpeza, faz um curso, se prepara, você pode procurar o nosso RH para viabilizar experiências práticas em outras funções também. Então você pode se formar e estudar sobre a área administrativa, a área de recepção, N outras situações, e dentro da própria empresa você crescer com a gente e atender a clientes diferentes e com funções também diferentes. Ou seja, você também pode crescer conosco, que é muito importante. Aqui estão alguns clientes, né? Alguns dos nossos principais clientes. São muitos realmente para que eu pudesse passar todos, mas temos, por exemplo, né, o Pão de Açúcar, a FedEx, o Açaí, a Gafo e a JCL, que são grandes players aí da parte de logística. O Extra, que eu estou aqui bem à frente. O Novo Atacarejo, que está entrando agora no nosso hall de clientes. Então, são realmente grandes clientes, né, grandes empresas que têm uma parceria com a Inove e reconhecem a gente como uma empresa que consegue agregar valor. E a gente sabe, né, já falei isso antes, mas cabe repetir, a gente só agrega o valor e cresce da maneira como a gente cresce hoje porque a gente tem você fazendo parte do nosso time. Bora falar um pouquinho sobre você no time. Primeiramente, parabéns por sua aprovação. Você está aqui porque demonstrou algo especial dentro do processo seletivo e nós realmente acreditamos no teu potencial aqui conosco. Venha crescer com a Inove. Eu falei um pouco sobre crescimento agora há pouco e é importante reforçar. A nossa empresa conta com diversas oportunidades de crescimento e temos grandes exemplos aqui dentro do time que mostram como crescer não só é possível, como se você trabalhar com dedicação, com afinco, realmente colocando em prática tudo que a gente ensina no dia a dia, a tendência é que você possa crescer conosco.
seja dentro da própria Inove. Então, vou dar um exemplo bem interessante para vocês. Temos um supervisor chamado Rogério, que ele há 7 anos atrás entrou na empresa como auxiliar de limpeza e hoje ele é supervisor regional e atua em 2 estados, Rio Grande do Norte, Paraíba, cuidando de diversos clientes. Então ele é um exemplo de crescimento e você certamente pode seguir esse exemplo, né, e crescer conosco também. Uma outra forma de crescer que acontece muito no segmento de terceirização, e você vai experimentar isso no dia a dia, é o próprio cliente te absorver como um potencial candidato lá dentro. Então, se você trabalhar no Pão de Açúcar, no açaí, no Novo Atacarejo, por exemplo, se você trabalhar bem 1, 2, 3, 5 meses de trabalho, o gestor daquela unidade vai olhar para você de maneira diferenciada e pode te fazer proposta para você migrar para trabalhar dentro do nosso cliente. Então, também te dá a oportunidade de você não só crescer na Inove, mas crescer em cada cliente que você possa vir a passar e atuar, né, enquanto profissional aqui do nosso time. Então, aproveite sua oportunidade, cresça com a gente, invista energia nesse sentido, que essa é uma grande possibilidade, realmente, de crescimento para você. A nossa cultura e o nosso jeito de trabalhar. Eu queria compartilhar com vocês algumas regras e critérios importantes que nós utilizamos como base realmente para o nosso trabalho no dia a dia. É fundamental que a gente entenda esses pontos e consiga colocar isso em prática, né, para que a gente consiga agregar valor e levar para o cliente um trabalho que ele espera também, que isso é muito importante. E o primeiro ponto é o espírito de equipe. Então a gente sabe que a equipe, o trabalho em equipe, ele é fundamental para a gente entregar qualidade num serviço. E se você pensar direitinho, é impossível a gente cuidar de qualquer cliente sozinho. Então, se a gente faz uma equipe de 5 pessoas, os 5 são extremamente importantes naquele resultado. Tá? Então, trabalhar em equipe é você saber a importância de cada componente dentro daquele time e trabalhar em sinergia, em parceria, para que aquele resultado ele aconteça dentro da nossa rotina. Trabalhamos sempre com respeito a todos os colaboradores, né? Seja o cliente, seja o nosso time, o respeito ele é fundamental. Então é inadmissível, né, o tratamento inadequado, desrespeitoso, seja entre colaboradores, seja da liderança para com o time, ou vice-versa também, né, de um funcionário tratando mal, tratando com desrespeito uma liderança. Então, o trabalho com respeito, ele vai dignificar o nosso trabalho, vai moralizar a nossa atuação e é muito importante que cada um de vocês entendam e trabalhem com isso muito claro dentro dos nossos processos, na rotina de atuação na frente de serviço. Buscamos entender o nosso trabalho. Então, é fundamental que no seu primeiro dia, na primeira semana de atuação, né, você sente com a tua liderança, sente com o teu supervisor e entenda quais são as regras fundamentais de operação dentro de cada contrato no qual a gente opera. Percebam que a terceirização, ela atua de uma maneira muito especial. Então a gente não tem um time grande dentro de um local só trabalhando, com um tipo de regra só funcionando. Então, como a gente tem vários clientes em vários estados, cada um vai funcionar sobre um grupo de regras muitas vezes diferentes. E entender como isso funciona é fundamental para a tua adaptação dentro daquele trabalho e para o teu sucesso, para o teu crescimento, para a gente poder funcionar como time dentro daquele cliente. Somos flexíveis nas situações. Então a gente sabe que problemas acontecem, né, gente? Então, às vezes um coleguinha ele não tá bem, a gente às vezes não tá bem também e isso pode influenciar a maneira como a gente trabalha, como a gente se relaciona com os times, como a gente responde a alguma exigência que é feita, né? Então a gente sabe que essas coisas podem acontecer. Então, uma diretriz importante, né, que a gente reforça com todo mundo que entra é bora pensar com muito carinho na questão da flexibilidade. É inadmissível que a gente trate um outro colaborador de uma maneira inadequada, isso é importante, mas caso alguém nos trate de uma maneira que a gente não gostou, né, a gente pode reagir de uma maneira mais explosiva, ou a gente pode respirar fundo, deixar passar aquele problema, depois chamar a sua liderança, chamar para conversar, não tenho dúvida que tem solução, tá, pessoal? Problemas acontecem, né? Então é importante que a gente consiga tratar os problemas da melhor maneira possível e evitar que aquele problema aumente. Vamos trabalhar junto para aquele problema que é pequenininho ficar ainda menor, e para isso a gente precisa de muita maturidade para lidar com as situações e também muita flexibilidade para às vezes deixar passar uma coisa que incomodou a gente e no momento oportuno a gente conseguir trabalhar e tratar aquelas circunstâncias.
Somos pontuais, esse é um fator fundamental. Então, todo mundo que entra na empresa sabe quais são os seus horários, porque isso já é combinado desde o processo de recrutamento e seleção. Então, é muito importante eu poder contar com todos em relação à pontualidade. Então, se a gente sabe que o nosso horário é 6 da manhã, então não pode ser 6 da manhã eu ainda colocando a farda, correndo para chegar no posto de serviço. Às 6 da manhã eu preciso estar pontualmente no meu local de trabalho e contamos com vocês para ajudar a gente a cumprir esse critério que é tão importante. E para fechar esse grupo de informações, temos um ponto assim fundamental que é a assiduidade. Então, pensem comigo. Vocês imaginam que um projeto ele é estruturado para um determinado cliente para que 5 colaboradores operem. A gente sabe que todo mundo tem a folga semanal, isso é uma obrigação e acontece sempre da maneira correta. E um coleguinha na semana ele vai estar folgando e a gente fica com 4 pessoas dentro daquele contrato. Se algum colega falta, é como se a gente fosse fazer um trabalho de 5 ou 4 pessoas, dividir para 3 somente. Então o time ele fica sobrecarregado. Então a falta não só prejudica o cliente, a empresa, mas prejudica muito mais o próprio time que está lá no dia a dia, na labuta, né, trabalhando para entregar um bom serviço. Então a gente sempre pede que a gente tenha muito cuidado com a questão de falta, só faltar se realmente for fundamental, for necessário. Perceba que ninguém está pedindo para a gente trabalhar doente. Lugar de doente é no médico, se tratando, para voltar para o trabalho bem. E a gente vai dar todo o suporte nesse sentido, né? Inclusive é assegurado por lei também, naturalmente. Mas se você percebe que consegue vir trabalhar, que você está bem, né? Coloque um pouco de energia nisso e deixe a gente sentir esse nível de compromisso que você tem, né? Isso reflete em tudo, inclusive no teu potencial de crescimento conosco também. Então, pessoal, agora nós vamos conhecer os nossos departamentos. A empresa conta com muitos departamentos, tá, gente? Em diversas áreas, mas tem especialmente 3 nas quais a gente vai ter muito mais contato dentro do nosso dia a dia. E o primeiro é o departamento pessoal, que é o departamento responsável por cuidar de todos os nossos pagamentos. Salários, benefícios, cálculos, pagamento de férias, tudo que envolver pagamento é o departamento pessoal. Então, caso haja alguma dúvida, algum eventual problema, olha, eu quero rever um pagamento, seja um vale transporte, uma alimentação, o que for, o departamento adequado para você procurar atendimento é o departamento pessoal. Daqui a pouquinho eu vou passar para vocês um telefone do WhatsApp, é o contato direto para esse tipo de atendimento, e no final dessa integração você vai receber um PDF com os principais números e os canais de atendimento aqui da empresa, então isso vai facilitar muito o contato e comunicação com a gente. Temos o Recursos Humanos, né, que é o meu departamento, e é o time responsável por atender os colaboradores, fazer a parte de recrutamento, treinamento, fazemos visitas em loco periodicamente, para a gente é importante entender como é que você está se sentindo no trabalho. Então tudo isso é da minha alçada aqui junto com o time de RH, com o teu recrutador. Então caso haja algum problema, alguma insatisfação, algo que está te incomodando eventualmente, você pode sim procurar o RH. A gente vai ficar feliz em te atender e entender melhor qual é a circunstância que você está passando para ajudar a resolver qualquer eventual problema. E por fim, e não menos importante, temos o time operacional, que é o time responsável por monitorar o teu trabalho no dia a dia. A gente sabe que a percepção de qualidade ela vai depender de uma série de fatores aí de análise que o cliente faz em relação ao trabalho que a gente executa na rotina, e a gente, por sermos seres humanos, sempre temos oportunidades de melhoria. Então o nosso supervisor, o encarregado lá na frente de serviço, ele vai justamente estar olhando para o nosso trabalho, para o nosso ambiente e identificar oportunidades de melhoria, seja na parte técnica, às vezes falta um treinamento, uma orientação específica, um suporte. Então esse profissional vai ser a ponte entre você, dentro da rotina de trabalho, e a empresa, para a gente conseguir solucionar rápido os problemas e as situações que vão ocorrendo no dia a dia. Então você tem 3 canais aí importantes de contato e comunicação para resolver o que for necessário. E mais uma vez, né, como eu falei lá no comecinho, sentir-se bem, feliz, satisfeito trabalhando na Inove, para a gente isso é extremamente importante. Deixa eu ir para cá um pouquinho. Então, estou contratado, Paulo. Eu enviei meu currículo, o analista conseguiu ler o meu currículo, viu que eu era um bom profissional, fez a minha convocação, eu fiz a entrevista, às vezes 2 ou 3 etapas de entrevista, fiz o teste de conhecimento teórico, às vezes teste prático também, e
enviei documentação, assinei contrato e estou aqui na integração, estou contratado. E agora? Vou começar a trabalhar, recebo meu salário como, quais são as regras, como é que tudo funciona. Eu vou fazer um overview nesse momento para vocês entenderem os principais pontos, né, em relação ao início do trabalho, processo de recebimento. Alguns departamentos virão para frente aí para especificar isso mais a fundo. Mas esse momento agora, né, ele conta como uma introdução realmente um pouco em relação a esses processos. Então, o primeiro ponto é a parte de salário e benefícios, né? Então, o salário que a empresa paga é sempre pago no 5º dia útil do mês, tá, gente? E a gente não trabalha com salário na quinzena, então você vai trabalhar o mês inteiro para receber seu salário completo, sempre no 5º dia útil, né? A parte dos valores específicos de salário e benefício, eu optei por não trazer para esse momento do treinamento, porque como nós temos muitos contratos em vários estados, a gente tem salários diferentes e benefícios diferentes para cada estado e operação que a gente atua. Em função disso, fica difícil a gente colocar uma tabelinha ou especificar isso para vocês. Mas o ideal e o correto é que você tenha recebido todas as informações necessárias dentro do teu processo de integração e já esteja aqui com muita clareza em relação a salário e benefícios. Mas caso haja alguma dúvida, procure o seu recrutador, que ele vai estar entrando em contato com você e tirando qualquer tipo de dúvida em relação a essa parte também. Tá bom, pessoal? Alguns contratos nossos, para alguns contratos, o pessoal recebe vale alimentação e cesta básica. Só não recebe alimentação e cesta básica os contratos que têm refeitório in loco. Isso é muito legal, porque com refeitório in loco você não se aperreia mais em levar marmita de casa, né? Então isso é um grande facilitador. Mas para quem vai precisar levar, tem essa ajuda de custo aí para vale alimentação e cesta básica. A alimentação é pago sempre no iníciozinho, finzinho do mês, início do próximo, para que você possa fazer a sua feira e fazer a composição da sua feira realmente para utilização no celular. E a cesta básica, ela é sempre vinculada às faltas no mês anterior. Então eu queria explicar isso melhor para a gente. Então, o que acontece, né? Você vai trabalhar um mês inteiro. Se você não tiver nenhuma falta naquele mês, no dia 20 do mês subsequente, você vai receber uma cesta básica, que é como se fosse um bônus, um prêmio, falando, olha, eu agradeço muito, né, que a empresa falando para você, nós agradecemos muito o teu comprometimento no último mês, e por esse motivo existe esse plus aqui, que vai entrar como benefício adicional no mês subsequente. Então, em termos práticos, se a gente trabalhar o mês inteiro de agosto sem nenhuma falta, no mês de setembro, dia 20 do mês de setembro, você vai ter direito ao valor da cesta básica, que também difere de estado para estado, né? Como eu falei em relação a salário e benefícios, o correto e o ideal é que o RH e o time de recrutadores tenham passado isso de maneira muito clara no processo seletivo, tá bom, gente? Quanto à forma como eu vou receber esses salários. Então, o banco que a empresa utiliza é o banco Mentore. Você precisa baixar o banco no teu celular e fazer o acesso por ele para que possa ter acesso, né, aos salários e benefícios e etc. Em relação ao banco, é importante reforçar alguns pontos. O primeiro é, o banco ele é diretamente vinculado ao teu telefone. Então, perceba, quando você faz o cadastramento lá, você recebe um SMS confirmando que você é você mesmo, né? É como uma forma de segurança, né? Para que realmente a gente pague sempre os salários e remunerações para a pessoa correta. Isso é muito importante. Só que o que acontece? Se o teu celular for daquele tipo que só recebe chamada por WhatsApp, que o chip ele não funciona mais, ele não vai receber o SMS, por tabela você não vai conseguir acessar o banco. Então é importante que você forneça um número, né, um número de contato, que ele receba ligações convencionais ou SMS, para a gente não ter problema de acessibilidade junto ao Banco Mentore. O Colabore é o nosso aplicativo no qual você faz o registro de ponto. Então, qualquer colaborador que entra hoje na Inove, a gente não utiliza mais aquelas folhinhas de papel, que é difícil, se perdem, é muito difícil a gente contabilizar tudo, lembrando que a gente está presente no Nordeste inteiro, né? Então, papel não ajuda no processo. É por esse motivo que nós usamos o aplicativo chamado Colabore. Você também baixa diretamente da sua loja de aplicativos preferida e por ele você vai fazer um cadastro inicial e vai ter acesso a todo um sistema de registro de ponto. Diferente do Banco Mentore que a gente viu agora há pouco, o Colabore ele funciona vinculado ao e-mail. Então, quando você você acessar o aplicativo e clicar em solicitar primeiro acesso,
né? Você põe lá o seu CPF, o e-mail que você informou no momento que enviou sua documentação, cria sua senha e ao logar você consegue bater o seu ponto, solicitar bônus, você vai ver seu contra-cheque. Então tem uma série de informações relevantes para a tua rotina como profissional da Inove. Eu tenho uma informação importante para reforçar que é a seguinte: o Colabora ele funciona offline, então a gente sabe que tem alguns clientes que têm uma dificuldade enorme de acesso à internet, por exemplo. Então não tem problema, basta você logar no seu aplicativo. Sabe quando a gente loga nas redes sociais? Quando você clica, ela já abre, você não precisa deslogar para poder colocar login e senha tudo de novo. É a mesma ideia. Você se mantém logado, você pode fechar o aplicativo, não tem problema, mas não desloga dele. Quando você voltar, mesmo que você esteja sem internet por algum motivo, você consegue bater o seu ponto, a geolocalização ela vai funcionar. Só que essa informação não é disparada para a nuvem, ela fica guardadinha no teu celular. Assim que você chegar num local que tem Wi-Fi, o aplicativo vai disparar essas informações automaticamente, a empresa recebe elas e vai calcular tudo direitinho para você receber seu salário corretamente no final do mês, né? É importante reforçar isso, não deixem de bater o seu ponto. O ponto é obrigação do colaborador e é extremamente importante para que a gente possa fazer os cálculos e pagar da maneira adequada, né? Então pedimos que vocês cuidem e vejam com muito carinho, com muita atenção e cuidado o processo de ponto, porque ele é realmente fundamental. Escalas e horários. Esse é mais um ponto no qual o RH ele certamente passou para vocês no processo seletivo, tanto as escalas quanto os horários. É importante reforçar algumas características, né? O primeiro a gente já falou, que é a questão da pontualidade. O segundo é reforçar o modelo de escala. Hoje a maioria dos nossos contratos funciona na escala 6x1. É um modelo onde a gente trabalha 6 dias e folga o 7º, né? E trabalha 3 domingos no mês para folga 1. Esse é o modelo que mais atende, por exemplo, nossos principais clientes, que é o segmento de supermercados. Então é importante que você já mentalize esse perfil de escala, né? Organize internamente com a tua família, com filhos, levar na escola, todo o processo interno, para que você consiga atender a essa demanda dentro do horário que a gente combinou em contrato, tá bom, gente? E para fechar, eu queria reforçar os canais de comunicação com todos vocês. Então, nós temos 3 principais. O primeiro é o canal do departamento pessoal. Em breve eu estou mandando para vocês um PDF com esse número de contato completo para facilitar realmente a comunicação, mas também está aqui nessa apresentação. Se vocês quiserem antecipar alguma coisa, anotem. Esse é o mesmo contato que vai enviar o contrato de trabalho para assinatura. Então, todo mundo que está entrando na prática já falou com esse número aqui para poder assinar o contrato de trabalho, que é uma assinatura online. Mesmo assim, anotem e se precisarem, entrem em contato conosco, porque a gente vai ficar feliz em atendê-los. Temos um segundo canal importante, que é o atendimento da mesa operacional. Esse time ele é diretamente vinculado ao time de operações, né? Vinculado ao teu supervisor, ao teu encarregado. Então, caso você entre em contato com o teu supervisor, com o encarregado, com alguma tratativa a fazer e não consiga contato com eles, vocês podem falar com esse telefone e procurar atendimento interno para, às vezes, relatar uma ausência. Olha, teve um imprevisto, não vai conseguir chegar no dia seguinte, teve algum problema de ordem operacional, alguma máquina está com problema, alguma situação específica, falta de algum produto. Estou trazendo exemplos aqui variados, tá, pessoal? Então, caso haja alguma situação, se o supervisor não atender por algum motivo, você pode tranquilamente falar com esse número aqui e a gente vai dar o suporte necessário. E tem um terceiro canal de atendimento, que é um canal de denúncias, sugestões, elogios, né? Ele pode ser respondido tanto de forma anônima quanto você comunicando quem é, né, com nome, com loja, com telefone, para a gente dar um retorno. E o propósito desse canal, né, desse formulário de denúncias, né, é para que você tenha um espaço aberto para sinalizar alguma coisa que eventualmente te incomode. E se você não quiser realmente se nomear, né, se mostrar, você vai poder procurar a empresa, sinalizar que tem algum problema, que tem algo incomodando, para a gente poder tomar as devidas tratativas em relação ao que aparecer para a gente em relação a qualquer ponto específico. Então, se você sentir que é necessário, utilize o formulário online, sinalize para a gente o problema, que isso vem direto para o RH. E a gente vai acolher essas informações e vai tratá-las e conduzir da melhor maneira possível.
Esse é praticamente nosso último slide e reforça alguns processos relacionados a normas de conduta na frente de serviço. Então, são algumas regras, né, mas que são fundamentais para que a gente possa levar qualidade, satisfação para o cliente e reforçar realmente a responsabilidade de cada colaborador com a sua atividade. E o primeiro é: evite conversas. Então, Paulo, eu preciso ser um robozinho, sou obrigado a ficar calado desde quando eu chego até a hora da saída. Não é isso, tá, pessoal? Podem ficar tranquilos. Mas tudo em demasia pode atrapalhar, tira a nossa atenção do que a gente está fazendo. Em algumas situações a gente vai estar usando maquinários. Então, é muito importante a gente manter a atenção no que a gente está executando no dia a dia para evitar outros problemas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina um risco que é uma pessoa idosa estar no supermercado, por exemplo, comprando algum tipo de item, o time de limpeza não viu que tem uma poça d'água e a pessoa vai lá, escorrega, se machuca. Então, isso parece uma pequena coisa, mas isso pode gerar problemas muito sérios. Então, atenção e foco no que a gente está fazendo é muito importante. Por isso, evite conversas, né? Tenha o máximo possível de foco no que você está fazendo para a gente conseguir entregar a qualidade que a gente espera e que eu tenho certeza que você consegue entregar. O uso do celular no serviço é um fator fundamental, né? Aí tá o símbolo de proibido o celular, mas na prática você vai bater o ponto com o celular no teu local de trabalho. Então, quando você chegar, você vai bater o ponto, quando for para o almoço, você bate o ponto, quando voltar do almoço, você bate o ponto, e para largar você também bate ponto. O ponto principal aqui não é que seja proibido você pegar no celular, mas novamente é a utilização demasiada, constante. Passar mais tempo no celular do que trabalhando não é adequado. O correto é a gente só pegar o celular se for para algo extraordinário, algo, poxa, muito importante. Paulo, eu tô com meu filho em casa, que está doente, está um pouco aquecido, está com febre. Vou dar um exemplo para vocês, né? Estou esperando uma ligação para ver como é que ele tá em relação à evolução lá, se teve alguma piora, estou preocupado com alguma coisa em casa. Você conversa com o teu supervisor e sinaliza: olha, supervisor, olha, chefe, eu preciso de um minutinho aqui, vou receber uma ligação para poder tratar uma situação particular muito específica. Ele certamente vai liberar, não tem nenhum problema. A nossa dificuldade é o uso em demasia. Então a gente começar a usar a rede social dentro do horário de trabalho e esquecer de fazer alguns afazeres que são importantes, né? Como a gente falou lá atrás, se eu não faço uma atividade, eu invariavelmente estou pesando a mão e estou fazendo o meu colega do lado fazer um serviço a mais. Então, é muito importante que a gente tenha foco no serviço e dê produtividade para não sobrecarregar o colega que está do lado. Então, cuidado, por favor, com o uso do celular, porque isso pode atrapalhar aí a nossa atuação lá no nosso cliente, tá? Cuide de você e do seu fardamento. Esse é um fator fundamental, né? Então a gente precisa fazer o que a gente se propõe muito bem feito, mas a gente tem que estar com uma aparência adequada também. E a tua responsabilidade fazer isso, tá? Então o asseio pessoal, ele é fundamental. Paulo, eu uso barba, tem problema? Não, mas a barba ela tem que estar bem feita, né? Cabelos cortados, né? Unhas feitas, né? Então a gente tem que ter um aspecto bacana para a gente poder mostrar o nosso potencial e viabilizar inclusive crescimento, que nesse ponto tudo é avaliado. O cuidado com o fardamento também é a tua responsabilidade. Então tem que estar limpo, tem que estar cheirosinho. Se ele tiver alguma marca, algum rasgo, algum descosturamento, né, ele vai perdendo a cor com o tempo de uso e com as lavagens, procure o teu líder e fala: olha, estou precisando fazer a troca. Que ele vai te conduzir e vai explicar como é que você procede. Mas a apresentação lá é fundamental e esse é um ponto, pessoal, que a Inova ela não abre mão, tá? É muito importante reforçar. O padrão masculino é a camisa, a calça, a bota e o chapéu. E o padrão feminino é, ao invés do chapéu, a touquinha, que é obrigatória. Não tem a oportunidade, infelizmente, tá? Não tem como a gente não utilizar. O padrão da empresa ele precisa ser 100% seguido e contamos com você para ajudar a cumprir essa regra, tá, gente? Cuidado com os equipamentos. No teu dia a dia, tu vai usar muitos equipamentos. Seja enceradeira para lavação, autolavadora, rodos, tem uma série de equipamentos que você vai utilizar na tua rotina e o cuidado com eles é fundamental, né? Então, se a gente utiliza da maneira correta, a gente vai ter o equipamento sempre à disposição para que a gente possa estar utilizando e cumprindo o nosso desafio diário. Então, se você sentir que tem algum problema, algum defeitinho, alguma coisa, você tem que correr e comunicar rapidamente para que a gente possa estar tratando. Então, quanto antes a gente souber,
mais a gente se antecipa e trata cada problema conforme ele eventualmente vai acontecendo. Lembrando que a gente está presente, novamente, né, no Nordeste inteiro, em alguns locais o acesso ele não é tão fácil. Então, quanto antes a gente recebe essa informação, melhor a gente cuida desse equipamento e mais satisfeito você fica aí, porque está todo novinho, funcionando da maneira correta. Isso é um ponto também bem importante. Paulo, precisei me ausentar, tive um problema de força maior e precisei deixar a equipe lá naquele dia. O que é que eu faço? O primeiro ponto é sempre comunique de maneira antecipada. Tá, pessoal? Não deixe de comunicar ao teu supervisor, porque o que acontece? Se a gente tiver tempo, muitas vezes a gente consegue fazer uma reposição, mandar um complemento lá para que o time ele não fique com uma pessoa a menos, né? Isso impacta na qualidade, em tudo isso que a gente vem falando até agora. Então, a antecipação dessa informação é fundamental para que a gente possa levar qualidade e o cliente fique satisfeito com o que a gente executa. E claro, isso demonstra comprometimento, cuidado, preocupação com essa entrega que a gente precisa fazer e só é possível fazer em equipe, não tem como ser diferente. Então contamos com vocês para, se for necessário, né, sinalizar para a gente da maneira mais antecipada possível. O uso de EPIs, o Thiago é o nosso especialista em segurança no trabalho, ele vai falar mais detidamente para vocês sobre isso, mas é importante reforçar, é absolutamente necessário e obrigatório o uso dos EPIs a depender da atividade que você estiver executando. Então, é inadmissível que você, colaborador da Inove, não utilize os EPIs no momento que é adequado. Então, coloque isso no seu radar e utilize os EPIs conforme manda as nossas normas técnicas, né, e todo o nosso formato de atuação, para que a gente possa estar atuando sempre dentro das regras e das normas. O último item desse slide, ele reforça um ponto que é fundamental para que a gente possa operar da melhor forma possível como time, que é o respeito ao líder. O líder ele tem a responsabilidade de conduzir o trabalho, direcionar a energia, resolver conflitos, por que não? Então, ter o respeito do time é fundamental para que o líder ele possa cumprir o seu papel e o seu propósito lá na frente de serviço. Então, a atuação com respeito ela é fundamental. A gente pode até discordar do líder, isso não é um problema, a gente pode chamar ele no cantinho, conversar. Eu acho que o diálogo é fundamental para qualquer situação, mas a falta de respeito, novamente, ela é inadmissível. Então, a atuação com respeito, com cordialidade, com educação, ela é fundamental para a gente possa cumprir o nosso propósito como time. Tá? Então, respeite seu líder, aceite e absorva todos os feedbacks que ele vai estar te passando no dia a dia, algum eventual ponto de melhoria, né? Elogios também, por que não? Mas absorva isso de maneira tranquila, que você certamente vai crescer profissionalmente e vai se tornar um profissional realmente cada vez melhor. E se nós conseguirmos fazer tudo isso que a gente vem falando até agora, o resultado que a gente espera é, de um lado, a gente ter colaboradores satisfeitos, né, trabalhando bem em equipe, explorando todo o seu potencial como profissionais da área, lideranças direcionando bem a equipe a cada ponto, a cada etapa, e clientes muito satisfeitos, né, criando oportunidade de crescimento não só para a Inove, mas para você, que é nosso colaborador. Meu muito obrigado a todos vocês por esse tempo. Eu fico muito agradecido em ter a oportunidade de apresentar um pouco dessas informações para todos vocês. Nossos sinceros agradecimentos, né? Esperamos que você tenha uma trajetória incrível na Inove, né? Você certamente tem diversos potenciais, diversas habilidades e competências que eu não tenho dúvida que podem agregar muito valor para a gente. Né? Então, contamos com vocês nessa trajetória, nesse processo. Desejamos um excelente início de trabalho com a Inove. Deus abençoe a todos e precisando, estamos 100% à disposição. Até logo, tá, pessoal? Um abraço.